pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje vamos fazer a capa para a caixa acoplada do jogo de banheiro Encanto de Flores. Para a nossa videoaula aqui então, eu vou estar utilizando duas flores de crochê do modelo Encanto. Se você ainda não viu como fazer essa flor, eu vou deixar o link do passo a passo dela na descrição desse vídeo e passando aqui acima no card sugerido também. Então, a gente vai utilizar duas florzinhas aqui. Para a nossa videoaula, eu vou estar utilizando os barbantes artesanais da Crochética, todos no fio número 6. Para você estar adquirindo seus barbantes artesanais da Crochética, eu deixei os telefones de contato e o link da loja também disponíveis na descrição desse vídeo. Vale a pena você conversar com as revendedoras, a Crochética possui cores maravilhosas, o barbante é super macio, vale a pena você ir conferir, tá bom? Então, aqui, pessoal, eu utilizei o azul claro e o goiaba. O azul aqui, pessoal, eu gastei 230 gramas aqui para confeccionar a minha capinha. Do goiaba, para fazer aqui, ó, esse caminho de flores, eu gastei 86 gramas. Do barbante peludinho aqui da Crochética, na cor goiaba, gastei 92 gramas. Para fazer as duas flores Encanto e o quadradinho, eu vou deixar tudo bem anotadinho na descrição desse vídeo, tá bom? Para fazer duas flores, é 34 gramas que eu utilizei aqui da cor goiaba, 32 gramas do verde e 12 gramas dessa mescla aqui que eu utilizei na cor algodão doce. Para fazer o quadradinho aqui central, 15 gramas do verde, 10 gramas do azul claro, 22 gramas de goiaba. Aqui eu já deixo uma dica logo no início da aula. Se você quiser fazer esse quadradinho aqui, sem ser combinando com a sua flor, se você quiser fazer ele todo no fio peludinho, vai ficar maravilhoso também. Aí, você faz apenas esse início, essa primeira carreirinha do quadradinho, da cor que você for fazer aqui no restante da sua peça. Vai ficar bem bacana também. Então, deixo aí a dica, se você não quer fazer o seu quadradinho combinando aqui com a cor da flor Encanto, você pode trabalhar, então, com o fio peludinho. Bom, pessoal, já que eu passei as informações aqui da nossa capa, já passei para vocês, então, quanto que eu gastei tudo bem certinho. Eu vou passar apenas agora o comprimento que ficou, tá certo? De uma pontinha a outra aqui, desse ponto pipoca que a gente começa a descer aqui da nossa capinha, até chegar no biquinho aqui de acabamento, o meu ficou com 23 centímetros. Nessa parte menor, 17 centímetros. Se você quiser fazer a sua capa mais comprida, não se preocupe. No decorrer da aula, eu explico para vocês que é só aumentar aqui a quantidade de carreirinhas antes de fazer o detalhe do caminho de flores. E depois do caminho de flores, você faz aqui a mesma quantidade para fazer o biquinho final. É super fácil de aumentar essa peça, tá bom? Espero que vocês gostem, então, de mais essa videoaula e que vocês consigam fazer. Vamos dar início, então, ao nosso passo a passo. Para darmos início à capa da caixa acoplada, eu vou estar utilizando aqui duas flores de crochê Encanto. A videoaula da flor já está disponível na descrição desse vídeo, tá bom? Então, com as duas flores aqui finalizadas, agora eu vou trabalhar aqui com vocês aquele quadradinho que fica no meio do botãozinho de descarga, tá bom? Então, aqui eu vou fazer com as cores das minhas flores. Se você quiser fazer de uma cor só também, você pode estar fazendo. Aqui, então, eu vou iniciar com o barbante multicores. Por quê? Porque eu não vou fazer essa parte aqui inicial, porque a parte do botãozinho vai ficar destampada. E a próxima cor é esse azul aqui, certo? Então, eu vou iniciar com essa cor aqui de fio. Então, primeiramente, como eu tô trabalhando com o barbante número 6, eu vou estar utilizando a agulha para crochê número 3,5. Vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou fazer 20 correntinhas aqui. Então, eu vou trabalhar 20 correntes e já volto. Feito aqui, então, pessoal, 20 correntinhas, eu vou vir na primeira correntinha, que é onde eu iniciei, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo.
Fechei com ponto baixíssimo, eu já tenho um anel aqui formado, certo? Eu vou aproveitar e vou esconder esse pedacinho de fio, fazendo pontos baixos aqui agora. Eu vou trabalhar pegando aqui, ó, no anel, venho, trabalho um primeiro ponto baixo. Eu vou fazer 32 pontos baixos aqui. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou completar 32 pontos baixos e já volto. Prontinho, trabalhei aqui então 32 pontos baixos naquela argolinha aqui então de 20 correntes. Após fazer aqui os 32 pontos baixos, eu vou puxar um pedaço maior de fio aqui e vou cortar. Cortei, eu não trabalhei o ponto baixíssimo aqui. Agora, eu vou vir no meu segundo ponto baixo e não no primeiro. Vou passar a agulha do lado avesso para o lado direito e vou passar aqui esse barbante pela frente. Por quê? Porque eu vou formar a última correntinha aqui para ser a finalização e não ficar aquela marcação. Então, passei aqui por baixo, tá vendo? Já iniciou aqui a correntinha. Vou passar agora pela frente, vou dar uma viradinha, vou passar aqui, ó, do lado avesso, nessas duas alcinhas que fica por trás do nosso último ponto baixo. E vou buscar o meu fio aqui, então, pro lado avesso. Dessa forma, a finalização aqui fica bem bonitinha, vai ficar com as 32 correntinhas aqui, todas bem certinhas. Então, aqui agora, a gente vai embutir esse pedacinho de fio que ficou. Com a agulha de tapeçaria é mais fácil de você embutir aqui, é mais prático, tá bom? Para dar continuidade aqui na aula, eu vou deixar para fazer o acabamento depois, tá certo? Agora, eu vou estar utilizando o barbante goiaba, que foi o que eu utilizei aqui depois, para fazer a minha florzinha, certo? Então, agora, com o barbante goiaba, a gente vai fazer um quadradinho aqui, onde a gente tinha aqui anteriormente esse círculo que vai ser o botãozinho de descarga. Então, eu vou fazer uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, eu vou prender a laçadinha aqui na minha agulha, deixando um pedaço maior de fio para fazer o acabamento depois. Laço o fio em qualquer um dos meus pontos aqui. Eu vou dar início passando por debaixo da correntinha do ponto, busco o fio, trabalho um primeiro ponto alto. Eu vou pegar esse barbante e já vou aproveitar para ir escondendo ele aqui, tá certo? Eu vou trabalhar 3 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto baixo feito. Então, já fiz o segundo. No próximo ponto baixo, eu completo o terceiro ponto baixo, ficando assim. Um ponto alto para cada ponto baixo feito, completando 3 pontos. Agora, pessoal, vou fazer uma correntinha. E eu vou pular 2 pontos baixos de base. Então, eu vou pular aqui, ó. 1, 2. No terceiro pontinho, eu vou trabalhar um leque. Como que eu vou trabalhar um leque aqui? Eu vou fazer 3 pontos altos finalizados. Os 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. Vou voltar nesse mesmo ponto e vou trabalhar mais 3 pontos altos para finalizar aqui o meu leque. Então, nesse mesmo ponto baixo, eu vou trabalhar 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, ficando assim. Faça uma corrente, vai pular 2 pontos baixos de base. No terceiro ponto, você vai fazer o primeiro ponto alto de 3 pontos que vamos ter aqui agora. Um em cada ponto baixo feito da carreira anterior. Então, já fiz o primeiro ponto. No próximo, completo o segundo ponto. E no próximo, completo aqui, então, o meu terceiro ponto, ficando assim. Então, a gente já iniciou o quadradinho aqui. Faça uma corrente e vai pular 2 pontos altos, 2 pontos baixos de base. No terceiro ponto, você vai fazer um próximo leque. A gente vai ter 4 leques aqui para formar o quadradinho. Sempre a gente vai intercalar. Bloquinho de 3 pontos, leque. Bloquinho de 3 pontos, leque. Então, o nosso leque, a gente vai trabalhar 3 pontos altos. Finalizados 3 pontos altos, faça 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo ponto baixo de base. Então, já fiz aqui o primeiro ponto, o segundo
E agora, completei o terceiro. Finalizado aqui, então, o meu leque, faça uma corrente. Pule 2 pontos baixos de base. No terceiro ponto, trabalhe o primeiro ponto alto de 3 pontos altos, que vamos fazer um ponto alto para cada ponto baixo feito. Finalizado aqui, então, os 3 pontos altos, faça uma corrente, pule 2 pontos de base. No terceiro ponto, você vai fazer aqui, então, o próximo leque, trabalhando 3 pontos altos. Finalizados aqui, então, os 3 pontos altos, faça 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Sempre que você finalizar aqui o leque, no mesmo ponto de base, você vai fazer uma corrente e vai pular 2 pontos de base. No terceiro ponto, trabalhe o primeiro ponto alto de 3 pontos. No próximo, então, eu completo o segundo. No próximo, eu completo o terceiro. Finalizado aqui, então, o bloquinho de 3 pontos, faça uma correntinha. Vai pular 2 pontos de base. No terceiro ponto, trabalhe aqui, então, o nosso último leque, fazendo 3 pontos altos. Finalizado 3 pontos altos, faça 2 correntinhas, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Dessa forma aqui, pessoal, a gente já tá finalizando o quadradinho. Após fazer o quarto e último leque, faça uma correntinha. Feita uma correntinha aqui agora, eu vou puxar um pedaço maior de fio e vou cortar. Se você quiser fazer o ponto baixíssimo, você pode estar fazendo também. Aqui eu vou vir na direção do meu segundo ponto para fazer a última correntinha aqui. Então, vim no segundo ponto, iniciando essa última corrente. Passo aqui pela frente, dou uma viradinha. Como eu fiz aqui correntinha, eu vou vir por dentro da correntinha e vou buscar o meu fio aqui, então. Busquei, eu já vou embutir aqui onde eu tenho o meu ponto alto. Então, vou passar a agulha aqui por baixo e já vou trazendo o fio aqui, então, pro lado avesso do trabalho, ficando com o acabamento aqui bem bonito, tá vendo? Não fica aquela marcação. Eu vou embutir esses pedacinhos de fio que ficaram e vou voltar com o fio verde pra gente fazer como se fosse folhinha, mas a gente vai fazer um quadradinho, tá bom? Bom, pessoal, já embuti o pedacinho de fio que ficou. Agora, com o barbante verde aqui, da mesma cor que eu utilizei pra fazer as folhinhas, vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou prender a laçadinha aqui na minha agulha, vou laçar o fio em qualquer um dos leques, eu vou trabalhar um ponto alto. Feito aqui um ponto alto, eu já vou pegar essa ponta de fio, vou colocar ela na mesma direção para esconder nesse fio aqui. Eu vou trabalhar leque dentro do leque anterior. Então, vou trabalhar aqui, ó, 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos aqui no mesmo lugar, fazendo um leque dentro do leque anterior, ficando desta forma aqui. Finalizado o leque dentro do leque, eu vou fazer uma corrente. No próximo intervalo aqui de uma correntinha, eu vou trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faça uma corrente. Próximo intervalo, 3 pontos altos. Então, a gente vai ter aqui 2 bloquinhos de 3 pontos altos entre os nossos leques. Então, faço uma corrente. No próximo leque, eu vou repetir o leque dentro do leque anterior. Eu vou trabalhar aqui, então, 3 pontos altos. Finalizado 3 pontos altos, faço 2 correntes, 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, aqui a gente fez o leque dentro do leque anterior. Finalizado o leque dentro de leque, a gente vai fazer essa repetição por toda a volta do nosso quadradinho, fazendo uma corrente. Onde a gente tem um intervalo de uma correntinha, vamos trabalhar um bloquinho de 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz 1, 2 e 3. Completado aqui, então, os 3 pontos altos, faça uma corrente, próximo intervalo de uma correntinha, trabalhe 3 pontos altos. Finalizado, então, o bloquinho de 3 pontos altos, faça uma corrente. Onde tem um leque aqui, a gente vai trabalhar o leque dentro do leque anterior, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes,
3 pontos altos no mesmo pontinho aqui do intervalo de 2 correntinhas do leque da carreira anterior. E assim a gente vai seguir essa sequência até finalizar o nosso quadradinho. Como aqui então é apenas uma repetição, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui o meu quadradinho, igual eu expliquei para vocês. A gente vai fazer o leque dentro do leque anterior, com 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos, uma correntinha. Em cada um dos espacinhos, a gente vai fazer um bloquinho de 3 pontos altos, ficando entre os nossos leques com 2 bloquinhos. Para finalizar, após fazer aqui uma correntinha, você pode finalizar aqui no primeiro ponto fazendo um ponto baixíssimo. Ou você puxa um pedaço maior de fio. Puxou um pedaço maior de fio, você pode cortar aqui. Por quê? Porque eu vou fazer o acabamento mais discreto, igual eu fiz na última carreirinha. Ao invés de vir aqui no primeiro ponto, eu vou passar aqui debaixo das 2 alcinhas do meu segundo pontinho. Vou buscar essa laçadinha aqui, então, pra frente do trabalho. Pro lado de trás aqui. Vou introduzir aqui na frente e vou buscar a laçadinha aqui, então, pro lado avesso. Busquei a laçadinha pro lado avesso, a gente vai formar a última corrente. Eu vou passar aqui pela frente, vou dar uma viradinha. Como aqui eu tenho uma correntinha, eu vou passar por dentro da correntinha e vou buscar o meu fio. Busquei o fio, o acabamento aqui fica bem mais discreto, não fica aquela marcação do ponto baixíssimo. Aí, aqui agora é só embutir este pedacinho de fio que ficou aqui. Eu gosto de aproveitar, pessoal, esse fio aqui onde a gente inicia e esse daqui para dar um nozinho, para ficar bem seguro e não ter o perigo depois de desmanchar o meu trabalho, tá bom? Agora, eu vou estar utilizando o barbante da crochêtica no fio peludinho para poder fazer a finalização. Aqui, pessoal, eu vou dar 2 nozinhos. Quando eu finalizar aqui toda a minha peça, eu vou estar utilizando a cola de silicone líquida para pingar aqui e cortar os excessos, tá bom? Aqui eu vou cortar, mas depois eu vou poder pingar um pouquinho para ficar aqui bem seguro e esconder aqui a pontinha. Aqui agora, já que eu estou com o meu meio aqui finalizado, eu vou colocar uma flor aqui de cada lado, certo? E aí, então, eu vou estar utilizando o barbante artesanal da crochêtica no fio número 6, na cor goiaba. Como não dá para visualizar os pontos com o fio peludinho, eu vou estar ensinando para vocês com o barbante normal aqui, essa parte de cima, tá bom? Então, aqui, para poder ensinar para vocês, eu vou ensinar com fio cru para facilitar a visualização aqui de pontos. Você pode pegar qualquer uma aqui das suas 2 flores. A gente vai fazer o quadradinho com essa mesma quantidade de pontos e vai unir nessa parte aqui do meio, tá bom? Então, eu vou fazer aqui uma laçadinha inicial. Feita a laçadinha inicial, vou prender aqui na minha agulha. O que é importante aqui? O fio peludinho, ele fica mais bonito do lado avesso. Então, vou virar aqui, ó, todas as minhas partes pro lado avesso. Aqui eu deixei os meus fios sem arrematar, porque eu vou colocar a minha pérola aqui depois. De ficar fazendo aqui o crochê e batendo aqui, faz muito barulho. Então, eu deixei para fazer o acabamento aqui depois no final, tá bom? Então, eu vou fazer a laçadinha inicial, laço o fio. Em qualquer uma das argolinhas aqui, de qualquer uma dessas 2 flores aqui em canto, eu vou trabalhar aqui um leque. Então, eu busco o fio, tirar as 2 primeiras laçadas, busco o fio e tiro mais 2. Do lado avesso, tá, pessoal? Então, minha flor está aqui. Eu não vou trabalhar do lado direito, eu vou trabalhar do lado avesso aqui da minha flor. Então, eu vou trabalhar aqui 3 pontos altos. Finalizado 3 pontos altos, vou fazer 2 correntinhas. Eu vou voltar no mesmo espacinho, na mesma argolinha, e vou trabalhar 3 pontos altos. Se você estiver fazendo o seu trabalho com o fio comum, com o barbante aqui, você faz com a flor do lado direito, tá bom?
Como depois eu vou virar o meu trabalho, eu vou fazer com o crochê aqui, a flor pronta do lado avesso da minha peça. Eu vou fazer uma corrente. Na próxima argolinha, eu vou trabalhar 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Vou trabalhar aqui 3 pontos altos para ser do primeiro bloquinho. Faço uma corrente. Eu vou voltar nesse mesmo espacinho e vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, a gente vai intercalar aqui. Em uma argolinha, vamos ter um leque, igual eu trabalhei aqui no início, de 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Na outra argolinha, você vai fazer uma corrente, um bloquinho de 3 pontos. Uma corrente, um bloquinho de 3 pontos. Faça uma correntinha, como a gente vai intercalar, na próxima argolinha, eu vou trabalhar um leque. Então, eu vou fazer aqui 3 pontos altos, finalizado 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e aqui eu venho no mesmo espacinho, trabalho 3 pontos altos. E assim a gente vai contornando a nossa florzinha. E eu vou unir, pessoal, essa carreira aqui do fio peludinho nesse quadradinho aqui, tá bom? Então, aqui eu vou fazer mais uma carreirinha e vou prender na próxima. Então, aqui eu fiz uma corrente, venho aqui no próximo espacinho, trabalho um bloquinho de 3 pontos altos. Feito o bloquinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha. Na mesma argolinha, eu trabalho o segundo bloquinho de 3 pontos. Então, aqui eu já fiz 1, 2 e 3. Finalizado o segundo bloquinho de 3 pontos, faço uma corrente. Na próxima argolinha, eu vou trabalhar um leque. Só que eu vou fazer o leque e vou unir nessa parte aqui, que já está pronto do meu quadradinho, onde vai ser o botão de descarga. Então, eu trabalho 3 pontos altos apenas aqui. Aqui, pessoal, eu vou mostrar aqui bem certinho para vocês. A gente vai ficar com a mesma quantidade de pontos desse quadradinho aqui que está finalizado. Então, fiz aqui os 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha. Vou pegar o meu quadradinho do lado avesso, porque eu tô trabalhando aqui com a minha flor do lado avesso. E vou prender aqui com ponto baixo. Prendi com ponto baixo, eu vou fazer uma corrente para não ficar repuxado. Eu vou voltar na mesma argolinha e vou trabalhar aqui, então, 3 pontos altos para poder finalizar aqui o meu leque. Finalizado o meu leque, eu já tô unindo aqui nessa parte. Agora, eu vou trabalhar aqui uma correntinha. Vou prender, pessoal, nesse espacinho aqui de cima do meu quadradinho com um ponto baixo. Faço uma correntinha para descer. Na próxima argolinha aqui da minha flor encanto, eu vou trabalhar o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Então, já fiz 1, 2 e 3. Finalizado aqui, então, o bloquinho de 3 pontos altos, eu vou fazer uma correntinha e vou prender aqui no espacinho de cima, na mesma direção, com um ponto baixo. Faço uma correntinha. Vou voltar nessa mesma argolinha que eu estou trabalhando da flor encanto e vou trabalhar o meu segundo bloquinho de 3 pontos altos. Então, fiz aqui 2 e agora 3. Finalizado o meu segundo bloquinho de 3 pontos, faço uma correntinha. Vou vir no espaço de cima e vou prender com ponto baixo. Faço uma corrente. Na próxima argolinha, eu vou trabalhar o leque. Então, vou fazer 3 pontos altos, já fiz 1, 2 e 3. Finalizado 3 pontos altos, faço uma corrente. Eu vou vir no leque aqui de cima, no intervalo de 2 correntes, e vou prender com ponto baixo. Faço uma corrente. Dessa forma, pessoal, a gente já uniu aqui essa primeira florzinha no quadradinho aqui do meio. Aqui a gente vai finalizar aqui, pra gente poder cortar o nosso fio. Aqui eu não vou fazer a emenda direto sem cortar o fio, porque eu trabalhei dessa forma e eu achei que ficou grande na minha tampa, na minha caixinha. Então, eu vou fazer assim para ficar menor, tá bom? Então, fiz uma corrente, volto aqui na mesma argolinha, trabalho 3 pontos altos. Fiz 2 e 3. Faço agora aqui, então, pessoal, uma corrente. Na última argolinha, eu vou trabalhar os 2 bloquinhos de 3 pontos altos. Então, venho aqui, trabalho 3 pontos altos, faço uma correntinha. Volto na mesma argolinha,
trabalho 3 pontos altos aqui, completando o segundo bloquinho de 3 pontos. Então, a gente fica com a mesma quantidade de bloquinhos aqui do nosso quadradinho. Então, a gente fica entre um leque e outro com 2 bloquinhos de 3 pontos altos, com uma corrente de separação entre eles. Para finalizar aqui, como a gente está trabalhando com fio peludinho, então, você pode vir aqui ó, no primeiro pontinho aqui alto e finalizar com um ponto baixíssimo. Aí, você vai puxar um pedaço maior de fio e vai cortar aqui. Quando você virar o seu trabalho aqui, o pelinho vai estar mais bonito aqui com o peludinho aqui dessa forma, tá bom? Porque depois a gente vai fazer aqui o contorno tudo bem certinho. Agora, pessoal, a gente vai pegar a nossa próxima florzinha aqui e vai seguir com essa mesma repetição. Você vai virar aqui pro lado avesso, virou pro lado avesso aqui, a flor do lado avesso aqui também, cortou o fio, vai pegar em qualquer uma das suas argolinhas aqui e vai começar o leque. Vou cortar aqui, vou fazer aqui para ninguém ficar com dúvidas. Vou pegar, então, o barbante, vou amarrar aqui com o fio peludinho, tá, pessoal? Que a gente vai iniciar aqui essa carreira, porque se você fez o seu tapete com fio peludinho, essa parte do início é com fio peludinho também. Você pode subir com 3 correntinhas ou iniciar com ponto alto. Então, venho aqui na mesma argolinha, para que a gente não começar a emendar aqui, pra gente começar no cantinho, a gente vai fazer igual a gente fez anteriormente, tá? Você vai trabalhar 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos aqui no mesmo pontinho aqui de base, na mesma argolinha. Finalizou aqui o leque, faça uma correntinha. Na próxima argolinha, faça um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o primeiro bloquinho de 3 pontos altos, faça uma correntinha. Na mesma argolinha, você vai trabalhar o segundo bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o segundo bloquinho de 3 pontos altos, faça uma correntinha. Na próxima argolinha, a gente vai trabalhar aqui o leque. Então, você vai fazer 3 pontos altos. Finalizado 3 pontos altos, faça uma corrente. E aqui, para já facilitar depois a gente já começar aqui no nosso cantinho, eu já vou aproveitar aqui, pessoal, e vou emendar aqui nessa carreirinha, tá bom? Então, fiz uma correntinha, vou vir aqui, ó, com o meu crochê do lado avesso que eu estou trabalhando e vou prender com ponto baixo, igual eu expliquei pra vocês. Faz uma corrente, volta aqui na nossa flor, trabalha 3 pontos altos para poder finalizar o nosso leque. Então, já fiz 2 e vou concluir aqui, então, o meu terceiro ponto. Concluí aqui, pessoal, o meu terceiro pontinho, eu vou fazer uma corrente, vou prender aqui no espaço de cima com um ponto baixo. Uma corrente, na próxima argolinha da minha flor, eu vou fazer o primeiro bloquinho de 3 pontos altos. Então, fiz 1, 2 e 3. Feito aqui, então, 3 pontos altos, faço uma corrente. Vou vir no espacinho aqui do quadradinho de cima e vou prender com ponto baixo. Igual a gente fez aqui anteriormente, a gente vai prendendo aqui. Trabalho, então, uma correntinha para poder descer. Eu vou voltar nessa mesma argolinha e vou trabalhar o segundo bloquinho de 3 pontos altos. Aí, é igual eu expliquei anteriormente, a gente vai intercalando. Em uma argolinha, a gente vai ter o leque, na outra argolinha, a gente vai ter aqui os 2 bloquinhos de 3 pontos. Faça uma corrente. Aí, vir no quadradinho de cima e vai prender com ponto baixo. Faz uma corrente. Na próxima argolinha, a gente vai ter um leque. Então, eu trabalho 3 pontos altos. Quando você finalizar aqui o terceiro ponto, faça uma correntinha. Vai vir aqui no espacinho do leque e vai prender com ponto baixo. Faz uma correntinha e aqui a gente já tá com essas 3 partes aqui unidas. A gente só precisa finalizar o quadradinho aqui, certo? Então, aqui a gente faz, na mesma argolinha, 3 pontos altos para poder finalizar aqui o nosso leque. Com o leque aqui finalizado, faço uma corrente. Na próxima argolinha, vamos fazer 2 bloquinhos de 3 pontos altos.
Então, eu trabalho 3 pontos altos. Com os 3 pontos altos finalizados, faço uma corrente, volta na mesma argolinha, trabalha novamente 3 pontos altos. E a gente vai fazendo quadradinho até chegar aqui no final. Então, como é apenas uma repetição, eu vou fazer um leque na próxima argolinha, uma corrente, 2 bloquinhos aqui na próxima. Vou dar uma pequena adiantadinha aqui e já volto. Bom, pessoal, já estou finalizando aqui, então. Ficou como se a gente tivesse feito o quadradinho aqui de forma normal. A gente trabalhou o leque e na outra argolinha 2 bloquinhos. Para finalizar aqui, após fazer uma correntinha, eu vou vir aqui no primeiro pontinho e aqui eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo, porque a gente está trabalhando com o fio peludinho, então não mostra as marcações, certo? Agora aqui, pessoal, eu vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar no intervalinho aqui de 2 correntinhas. Chegando aqui no intervalinho de 2 correntinhas, aqui eu vou trabalhar o leque dentro do leque anterior. Eu vou trabalhar 3 pontos altos, finalizado 3 pontos altos, faço 2 correntinhas, volto aqui no mesmo espacinho e trabalho 3 pontos altos. Lembrando que eu estou do lado avesso, porque o fio peludinho, quando a gente vira, depois vai ficar mais bonito, tá bom? Então, finalizado aqui o leque dentro do leque, eu vou trabalhar uma correntinha. No espacinho de uma correntinha aqui da carreira anterior, eu vou fazer um bloquinho de 3 pontos altos. E eu vou seguir fazendo 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, 3 pontos altos, uma corrente, até chegar aqui na direção do leque. Quando chegar aqui na direção do leque, eu vou mostrar como que eu vou fazer, tá bom? Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada e trabalhei aqui um bloquinho de 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Cheguei aqui onde a gente tem os nossos leques. Eu vou trabalhar apenas um bloquinho aqui, fazendo um ponto alto dentro do intervalo do leque, um ponto alto aqui onde a gente tem o ponto baixo e um ponto alto aqui no próximo espacinho. Para quê? A gente não pode aumentar muito aqui a quantidade de pontos, para que a hora que a gente for descer aqui na nossa capinha, ela não ficar muito larga, tá bom? Então, aqui eu já trabalhei um pontinho alto aqui no espaço, um ponto alto onde tinha o ponto baixo e um ponto alto no espaço. Faço uma corrente. Então, meu bloquinho ficou desta forma aqui. Então, em todos os lugares onde eu tiver aqui o encontro dos leques, a gente vai fazer apenas um bloquinho. Então, feito uma corrente, agora você vai vir no próximo intervalo aqui de uma correntinha e vai trabalhar o próximo bloquinho, completando um bloquinho de 3 pontos altos. Faz uma corrente, próximo espacinho, faz o bloquinho de 3 pontos altos. Uma corrente, próximo espacinho, um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado aqui, pessoal, o bloquinho de 3 pontos altos, faço uma corrente. Aqui a gente chegou na direção do leque, a gente vai fazer o mesmo que a gente trabalhou aqui agora. Você vai trabalhar aqui um ponto alto no intervalo do leque, um ponto alto aqui onde a gente tem o nosso ponto baixo e um ponto alto aqui no intervalo do leque, ficando assim. Faz uma corrente. E dessa forma a gente vai fazer essa repetição por toda a volta aqui, a gente vai fazer um contorno aqui do nosso quadradinho. Então, a gente continua fazendo uma corrente, um bloquinho de 3 pontos altos. Trabalhou aqui os 3 pontos altos, faz uma corrente, repete o bloquinho de 3 pontos altos. Quando você chegar aqui no leque, é só você fazer o leque dentro do leque anterior, igual fazer um quadradinho. Fez o leque dentro do leque anterior, faça então uma corrente e faz aqui os 3 bloquinhos de 3 pontos altos.
Como aqui é apenas uma repetição de pontos, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver finalizando, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já dei uma pequena adiantada aqui, então, fazendo a mesma repetição por toda a volta aqui. A gente sempre trabalha o leque dentro do leque anterior. E aqui onde a gente tem os espacinhos de uma corrente, a gente trabalha um bloquinho de 3 pontos altos. Lembrando de fazer apenas um bloquinho, onde a gente tem aqui os encontros do leque. A gente não vai fazer um bloquinho em cada espacinho. A gente vai fazer um bloquinho fazendo um ponto alto no espacinho, um ponto alto aqui no espaço e um ponto alto no espacinho do leque. Nessa parte maior aqui, na parte do comprimento aqui, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 bloquinhos aqui, sem contar os leques aqui das extremidades. Nessa parte aqui, que é a lateral, vamos ter entre um leque e outro apenas 3 bloquinhos, tá bom? Agora, a gente vai fazer outra carreirinha, seguindo essa mesma sequência. Porém, a gente vai encubucar o nosso trabalho aqui para poder descer na nossa capa da caixa acoplada. Então, faço a correntinha após fazer o último bloquinho, vou vir na terceira correntinha e finalizo a carreira aqui fazendo um ponto baixíssimo. Aqui agora, pessoal, é o seguinte, eu vou vir aqui, ó, no espacinho aqui, até chegar nele, eu vou ter que caminhar com ponto baixíssimo. Caminhei aqui com ponto baixíssimo. Nesse lugar aqui onde a gente tem um leque, a gente não vai fazer um leque. Vamos trabalhar aqui 3 pontos altos. Então, eu fiz aqui 3 correntes para ser equivalente ao primeiro ponto alto. Eu vou voltar aqui no mesmo espacinho e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, eu vou fazer apenas um bloquinho de 3 pontos altos agora em todos os espaços que eu tenho aqui nesta carreirinha anterior. Aqui, como a gente está no cantinho, eu vou trabalhar 2 correntes ao invés de fazer apenas uma. Essa é a única diferença. Eu vou fazer 2 correntes antes e 2 correntes depois. Agora, em todos os lugares onde eu tenho uma correntinha, eu vou trabalhar aqui um bloquinho de 3 pontos altos e vou fazer uma correntinha de separação entre eles. E eu vou seguir isso aqui a volta toda, fazendo 3 pontos altos, uma corrente. Próximo espaço de uma correntinha, eu vou repetir, então, um bloquinho de 3 pontos altos e uma corrente de separação, até chegar na direção do meu próximo leque. Então, eu vou dar uma pequena adiantada aqui. Quando eu estiver chegando ali próximo ao leque, retorno para mostrar para vocês como o leque vai ficar. Bom, pessoal, já adiantei aqui, então, fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos em cada um dos espaços aqui de uma correntinha da carreira anterior. Cheguei aqui no meu leque. No leque, eu vou fazer 2 correntinhas para não ficar muito repuxado. E dentro do intervalo aqui de 2 correntes, eu vou trabalhar apenas um bloquinho de 3 pontos altos. Então, não vou fazer leque aqui nessa carreirinha. Finalizado aqui o bloquinho de 3 pontos altos, como eu estou no meu cantinho, eu vou fazer 2 correntinhas. Venho no próximo intervalo de uma corrente e agora eu trabalho um bloquinho de 3 pontos altos e volto a fazer apenas uma correntinha de separação entre cada um dos nossos blocos. Então, finalizou o bloco de 3 pontos, faço uma corrente. Próximo espacinho, repete o bloco de 3 pontos altos, faz uma corrente aqui de separação. Próximo espaço, faz um bloquinho de 3 pontos altos e uma corrente de separação. Apenas na direção dos nossos cantinhos é que vamos trabalhar com 2 correntinhas. Então, aqui eu já cheguei do lado do meu cantinho. Quando finalizar aqui, então, o bloquinho de 3 pontos altos, faça 2 correntinhas e dentro do intervalo aqui de 2 correntes do leque, trabalhe apenas um bloquinho de 3 pontos altos. Finalizado o bloquinho de 3 pontos altos, faça 2 correntinhas. Como aqui, pessoal, é apenas uma carreira de repetição, eu vou fazer aqui essa repetição por
todo o restante aqui da minha peça. Quando eu estiver finalizando a minha carreira, retorno novamente com vocês. Bom, pessoal, já deu uma pequena adiantada aqui então, fazendo um bloquinho de 3 pontos altos em cada um dos intervalos de uma corrente. Onde eu tinha anteriormente aqui o leque, eu trabalhei apenas 2 correntes, um bloquinho de 3 pontos altos, 2 correntinhas. Toda essa carreira aqui, pessoal, eu ia trabalhar então com fio peludinho. Como não dá para visualizar, eu fiz aqui com um barbante comum para vocês poderem ver bem certinho. Então, eu fiz 2 correntinhas, vou vir na terceira correntinha aqui, finalizo fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu já posso puxar um pedaço maior de fio e já posso cortar. Agora, a gente vai virar o nosso trabalho aqui, então, pro lado direito, que se você trabalhou, então, com o barbante peludinho, você vai ver que vai estar bem mais felpudinho, tá bom? Agora, eu vou pegar o barbante que eu utilizei para fazer o meu tapete da pia, que no caso aqui vai ser o azul. Eu vou mostrar aqui com o fio vermelho apenas para explicar para vocês e depois eu volto, então, com a minha peça aqui já com o barbante peludinho e também com os pontos pipocas finalizados. Para poder aqui dar continuidade à aula, eu vou explicar aqui para ficar bem mais fácil para vocês entenderem. Vou fazer uma laçadinha inicial, vou prender a laçadinha na minha agulha e vou laçar o fio. A gente vai trabalhar pontos pipocas da seguinte forma. Eu vou trabalhar um ponto pipoca em cada um dos espacinhos, um ponto pipoca sempre no ponto do meio de cada um dos bloquinhos, um ponto pipoca no espacinho, um ponto pipoca no ponto do meio do bloquinho, tá bom? Então, eu vou fazer isso por toda a volta aqui da minha capa, tanto aqui nessa parte maior, quanto na parte da lateral, tá bom? A gente vai iniciar aqui, então, no primeiro espacinho aqui, do lado dos 3 pontos altos, tá certo? Então, eu vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes, vou buscar o fio, tirar as 2 primeiras laçadas, busco o fio e tiro mais 2. Para cada ponto pipoca, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Então, já fiz 1, 2, 3, e para finalizar, eu completo o meu 4º ponto alto aqui. Finalizados os 4 pontos, para facilitar a execução dos pontos pipocas, eu gosto de dar uma viradinha aqui, eu vou introduzir a agulha no primeiro ponto alto feito, vou buscar o fio e fecho com um ponto baixíssimo, formando o ponto pipoca. Trabalho 2 correntinhas aqui. Aí, eu vou lá no pontinho do meio do próximo bloquinho e vou trabalhar outro ponto pipoca. Vai ficando assim. Então, aqui eu trabalho 4 pontos altos no mesmo ponto de base para fazer o segundo ponto pipoca. Então, aqui eu já trabalhei o terceiro e agora eu completo o meu 4º ponto alto. Finalizado 4 pontos, eu dou uma viradinha aqui, volto no primeiro ponto, fecho com ponto baixíssimo e trabalho 2 correntinhas para voltar aqui para o lado direito. No intervalo aqui, então, no espacinho, trabalho o próximo ponto pipoca. E assim eu vou fazer por toda a volta aqui, então, desta carreira, tanto nessa parte maior quanto na lateral. Em todos os espaços, eu vou trabalhar um ponto pipoca e vou fazer 2 correntinhas. No pontinho do meio aqui, então, trabalho um ponto pipoca. Como aqui, pessoal, é apenas uma repetição de pontos aqui, então, eu vou dar uma grande adiantada. Quando eu estiver chegando ali no cantinho, eu vou mostrar para vocês como é que vai ficando, tá bom? Porque às vezes aqui no cantinho tem que fazer 3 correntinhas para não ficar tão repuxado aqui nos pontos pipocas. Mas a gente vai fazer sempre da mesma forma. Um ponto pipoca no espaço, um ponto pipoca no ponto do meio, um ponto pipoca no espaço, um ponto pipoca no ponto do meio, tá bom? Apenas aqui no cantinho, dependendo da direção do seu ponto, tem que fazer 3 correntinhas aqui para fazer uma curva aqui no cantinho. Então, vou dar uma pequena adiantada. Quando eu estiver próximo ali do cantinho, retorno novamente com vocês.
Bom, pessoal, já dei uma grande adiantada aqui, então, nessa parte do comprimento. Vamos ter aqui, pessoal, o total de 25 pontos pipocas para essa parte do comprimento, contando a partir do primeiro espaço, ao lado aqui daqueles 3 pontos que a gente fez aqui no leque, tá bom? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 pontos pipocas. Aqui eu acho que não é necessário trabalhar 3 correntinhas. A gente pode fazer apenas 2 correntinhas. Vai vir aqui no ponto do meio, onde eu tenho aqueles 3 pontos, e vai trabalhar aqui 1 ponto pipoca apenas. Esse ponto pipoca que a gente vai trabalhar aqui, onde a gente tinha anteriormente aquele leque, e a gente fez só 3 pontos altos, esse daqui eu vou contar ele como se fosse o ponto pipoca, o primeiro da lateral aqui do nosso trabalho, tá bom? Nessa parte aqui menor. Então, eu fiz os 4 pontos altos, eu dou uma viradinha, fecho com ponto baixíssimo e faço apenas 2 correntinhas. Se você quiser fazer 3 aqui para poder virar, pode fazer. Então, eu vou vir aqui, ó, no próximo espacinho e vou trabalhar o ponto pipoca. Só que aqui, como eu quero que fique encubucadinho, eu acho que pode deixar só 2 correntinhas que vai ficar melhor, tá bom? Então, a gente vai fazer um ponto pipoca no espaço, um ponto pipoca no meio do ponto aqui, onde a gente tem aqueles 3 pontos. Um ponto pipoca no espaço, um ponto pipoca sempre nesse segundo ponto, que é o pontinho do meio. Nessa parte aqui da lateral, contando este aqui como o primeiro ponto pipoca, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos pipocas para ser da lateral, tá bom? Então, a gente vai ter 11 pontos pipocas aqui na lateral, 25 nessa parte aqui do comprimento, que é a parte maior. 11 pontos na lateral, 25 pontos pipocas aqui, tá bom? Então, como aqui é apenas uma repetição de pontos, eu vou desmanchar, então, todo o meu trabalho para poder voltar aqui com o fio peludinho e os pontos pipocas finalizados na cor que eu vou fazer o meu tapete, que será a cor azul, tá bom? Espero que vocês tenham conseguido fazer até aqui, tá certo? Então, já vou aproveitar e vou encerrar a primeira videoaula da nossa capa para a caixa d'água por aqui, para que você possa, então, concluir os seus pontos pipocas e eu posso refazer aqui para dar início na segunda videoaula, a finalização dos pontos pipocas, e a gente vai começar a descer aqui, então, tá certo? Então, beijos, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!